Apocalipse, capítulo 6, o capítulo 7, Gálatas 3, para entender perfeitamente essa promessa que o Senhor faz para nós e que se cumpre, né? Hoje nós falaremos sobre um cântico sobre a promessa. Diz assim o capítulo 7: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Assé 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam sentados de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. Que aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oremos ao Senhor uma vez mais. Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, acabamos de ouvi-la, Senhor, com atenção, de modo, Pai, que pedimos que agora o Senhor aplique aos nossos corações. Fala conosco, Pai, a respeito das gloriosas promessas que a Tua palavra nos traz. Que o Senhor nos conhece, nos chama pelo nome, que o Senhor nos guarda, nos livra, e que também o Senhor fará novas todas as coisas no devido tempo, Pai. Que o nosso coração anseie pelo dia glorioso, que o nosso coração deseje ardentemente a volta gloriosa do Rei. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Domingo passado nós olhamos para o capítulo 4, né? O cântico sobre a criação. Vimos lá que o Deus Pai, Ele é digno e é adorado porque Ele é o Criador de todas as coisas. E nós aprendemos que esse Deus Pai se assenta no trono e governa tudo. Aprendemos também que Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas por meio da sua poderosa mão, e por isso Ele é digno, por quem Ele é e pelo que Ele tem feito, Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, não apenas hoje no dia do Senhor, não apenas durante um período da nossa vida, mas por toda a nossa vida e por toda a eternidade. E nós aprendemos então que é necessário, primeiramente, reconhecer que o Senhor reina e confiar no seu governo soberano sobre toda a criação e sobre toda a história. Não há um milímetro que se quer,
Não há nada que Deus não possa apontar e dizer que é seu, porque Ele é o Criador de tudo e o Criador de todos. A segunda coisa que nós aprendemos é que é necessário ansiar pela renovação de todas as coisas, quando teremos novos céus e nova terra, e as consequências da queda não mais existirão. Em terceiro lugar, nós aprendemos que é necessário adorar eternamente ao Deus Trino, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois esse Deus, Ele é digno. As suas obras são graciosas, as suas obras são grandiosas, as suas obras são maravilhosas e poderosas, e os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre um cântico sobre a promessa, mas antes disso eu pergunto, nós confiamos e adoramos o Senhor? Hoje nós meditaremos em textos durante essa manhã, mas especialmente no miolo do texto que nós lemos hoje, que é o verso 9 até o verso 17, quando nós vemos a promessa do Cordeiro, a consequência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, se cumprir, ainda não na história, porque a história ainda está se desenrolando, mas nos decretos de Deus fica muito claro qual é o fim da história, como essa história acaba. Antes de nós olharmos, irmãos, para o texto dessa manhã, eu os convido a voltar um pouco até o texto ali de Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo de número 3, porque ele é fundamental para que possamos entender a cena que acontece diante de nós nesse texto que acabamos de ler. Gálatas, capítulo de número 3, do verso 6 ao 16, diz o seguinte: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui Paulo já interpretando, dizendo que a igreja também faz parte da aliança que foi feita com Abraão. E ele continua dizendo, ora, verso 8, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados, ou a versão que conhecemos, benditas, todos os povos ou todas as famílias da terra. Verso 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, referindo-se àquela promessa de Abraão 12, que fala sobre a descendência e fala sobre a terra. E aí ele conclui dizendo, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Percebe então, irmãos, que quando Apocalipse capítulo 7, então, ele refere-se a uma multidão que não se pode contar e refere-se a outras coisas, ele está falando da promessa que fora feita a Abraão. Quando diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós vemos, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo de número 7, já no verso 9, quando diz o seguinte, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, e essa multidão que não poderia ser enumerada, por mais que os versos anteriores fale sobre as tribos de Israel, e não fala das tribos, mas dos filhos. Por quê? Porque José não era tribo. E aí nós vemos então que ele vai dizer que não poderia se enumerar não só de Israel, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Essa multidão que não se pode contar é o cumprimento daquilo que Deus fala a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, por meio do teu descendente toda a terra será alcançada, toda a terra será transformada
pela minha glória. E claro, ele não se refere a cada um dos habitantes da terra, mas àqueles eleitos de antemão. Essa multidão que não se pode contar, ou até mesmo a terra que seria dada como herança aos descendentes de Abraão, tudo isso se cumpre em Cristo e por causa de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, essa manhã. Falar sobre as promessas do Senhor que se cumprem. Por isso, o tema de hoje, um cântico sobre a promessa. E eu queria olhar com vocês para o texto dessa manhã e perceber claramente que essa promessa feita a Abraão se cumpre em Cristo e de que forma essa promessa se cumpre. Uma promessa que mostra que o Senhor nos conhece, uma promessa que mostra que o Senhor nos guarda, uma promessa que mostra que o Senhor fará novas todas as coisas. O que é que o texto dessa manhã, então, nos ensina? A primeira coisa, irmãos, que o texto dessa manhã nos ensina é que Deus, ele conhece o seu povo. E é interessante, irmãos, percebermos que, se voltarmos aí para o capítulo 6, por isso eu pedi que todos estivessem, né, com as suas Bíblias, né? Se nós olharmos para o quinto selo, é o verso 9 ao verso 11, quando o quinto selo ele é aberto, diz o seguinte: as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que almas são essas? Aquelas que estavam debaixo do altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, ou seja, os mártires da igreja. Aqueles que morreram por causa do evangelho, que sangraram por causa do evangelho, que deram suas vidas por causa do evangelho. E diz o seguinte, que essas almas então, elas, verso 10, clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta dessas almas que estão ali esperando a ressurreição final, a consumação de todas as coisas, a oração deles e o clamor deles ao Senhor é: até quando o Senhor permitirá que a tua igreja seja perseguida e que o sangue dos eleitos seja derramado? Até quando? Até quando o Senhor não nos vingará? Até quando a tua igreja será perseguida e o noivo não revidará a perseguição contra a noiva? Até quando? Veja que no verso 11 diz o seguinte: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lembra a vestidura branca que nós já vimos no texto dessa manhã. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo. E esse tempo, irmãos, nós não temos como mensurar quanto tempo é. Mas por pouco tempo, até que o quê? Até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que diz é o seguinte: vocês vão aguardar mais um pouco, até que se complete a medida dos eleitos. Outros ainda morrerão por causa do evangelho. Essas mesmas pessoas, irmãos, aparecem no texto que nós lemos hoje, no versículo 14 e 15, quando diz: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Perceba que essa medida dos eleitos, irmãos, é uma medida que o Senhor conhece. Por isso ele diz: até que se complete o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, até que se complete a medida dos eleitos. É interessante, irmãos, porque ao olharmos então para o capítulo 6, nós entendemos o capítulo de número 7. Porque logo após o quinto selo, nós temos o sexto selo, e quando nós temos então o sexto selo, no capítulo 7, há uma pausa em todas as coisas. Como fosse um momento de preparação. E aí nós vemos no verso 4 do capítulo 7 o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja que esse número dos eleitos, há uma conta para eles. E aí, seitas que fazem essa conta literalmente, né?
Inclusive há um ranking, há aqueles 144 mil. Um dia você pode estar nessa lista e amanhã você pode não estar mais. Basta alguém passar na sua frente nesse ranking. E aí quem vem por último tem mais primazia, né? Porque os que morrem primeiro fizeram o que tinham para fazer. Os que vêm depois é que tem que ralar. Mas uma vez que entram na lista, é mais difícil deles saírem. É óbvio que não é disso que o texto está tratando, de um número especial de crentes. Por que eu digo isso? Porque no versículo 9, olhando para essa mesma multidão, o texto diz o seguinte: e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E antes que alguém argumente que a primeira cena é sobre os judeus e a segunda cena é sobre a igreja, o texto de Gálatas 3 desconstrói esse argumento, porque Paulo é incisivo que Abraão já fazia parte da igreja, ele já era um crente no Senhor, e que nele seriam benditas, abençoadas todos os povos, todas as famílias da terra. O outro argumento, irmãos, como eu já disse, é que essas tribos que nos são apresentadas não é uma lista correta. Por quê? Porque José não se tornou uma tribo. Nós conhecemos que a porção dobrada recebida por ele é a bênção que recair sobre os seus filhos. Levi, por exemplo, mesmo sendo tribo, eles não tinham terra, por exemplo. E nós vamos ver lá que na construção geográfica, essas questões são todas respeitadas. Aqui nós vemos José surgindo como uma tribo dos filhos de Israel. Quem são então esses 144 mil? Eles fazem parte da grande multidão ou é um grupo especial? Bem, irmãos, aqui nós temos pelo menos duas explicações. A primeira delas é que os 144 mil representam Israel e eles estão inclusos dentro dessa multidão incontável, mas é um número bem específico para judeus. Essa é a visão que nós não cremos, porque nós somos aliancistas. Nós não somos dispensacionalistas, nós cremos que é uma única aliança, um único povo em toda a Escritura, e não dois povos distintos. A segunda explicação, irmãos, é que os 144 mil e a multidão que não se pode contar, tratam de um mesmo povo, mas com dois significados diferentes, mas eles tratam sobre o mesmo povo. A primeira cena, irmãos, representa o idealismo, né? Aquilo que é o ideal. A segunda cena, o realismo. O ideal é um grupo bem contadinho, o segundo é que é uma multidão que não se pode contar. Alguns comentam que a segunda cena ela fortalece e amplia a primeira cena, que retrata da mesma realidade, mas de forma muito específica, irmãos. As duas cenas tratam sobre o povo de Deus e sobre o Israel espiritual. A grande diferença, irmãos, é que a primeira cena refere-se a como Deus olha para o seu povo, e a segunda cena refere-se a como nós olhamos para o povo de Deus. Deus, quando Ele olha para o seu povo, Ele sabe o número exato, o número determinado daqueles que são seus. Quando nós, meros mortais, que não sabemos quem são os eleitos, nem o número deles, e olhamos para a multidão, a nossa resposta é uma multidão que não se pode contar. Abraão, quando ele olha para as estrelas, Deus diz o seguinte: conta cada uma delas, se é que tu podes. Quando ele olha para os grãos de areia, ele fala: conta os grãos de areia, se é que tu podes. Esse mesmo Deus, ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Esse mesmo Deus sabe a quantidade de grãos. Ele sabe o número de fios de cabelo na nossa cabeça. Essa é a grande diferença. Deus, ele olha para essa multidão e ele diz exatamente o número dos seus eleitos. Enquanto nós olhamos para essa multidão e ela não pode ser contada por nenhum de nós. O fato, irmãos, é que a resposta do Senhor àqueles que questionavam até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça, a resposta dele é dupla. A primeira é: eu conheço o número dos meus eleitos, eu sei exatamente quando vai se completar a medida dos eleitos. Mas há um segundo aspecto, irmãos, que é o mais importante deles aqui, que nós vamos explorar mais no segundo ponto, que é um fato bem simples. Muitos têm medo da marca da besta, sim ou não? O pessoal tem medo, tem gente que não dorme, pastor,
criou uma nova tecnologia. Será que o Pix é do capeta, né? Será que o chip, né? Hoje você consegue comprar com... O pessoal muito tempo falou da palma da mão, né? Hoje você encosta o relógio em alguns cantos, você paga conta, você encosta o celular, você paga, e ninguém está mais preocupado com essa marca da besta, né? Mas nós nos preocupamos, eu já vi gente sem dormir por causa disso. Mas há duas coisas importantes, irmãos, no que é dito da marca da besta e o que é dito no texto de hoje. Na marca da besta diz que só receberão a marca e adorarão a besta aqueles que não foram comprados pelo sangue do Cordeiro e que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas no texto de hoje ele vai além. Por que há uma pausa do 6º para o 7º selo? Por que nós vemos, irmãos, a cena aqui no capítulo 6, perceba que o capítulo 7, que quanto aos 4 anjos, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, ele diz o seguinte: para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Imagina, irmãos, está aquele vento, de hora para outra o vento para. Vocês nunca viram isso, com certeza. No Nordeste isso é muito comum. Você olha para a árvore nem mexe, de tão quente que está. O texto aqui é como se houvesse faz silêncio, e o céu se aquieta. E quando o céu se aquieta, há uma ordem que é vinda de um outro anjo, né, que diz que subiu da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Veja, esse aqui é um 5º anjo, e um anjo que parece que tem mais que tem autoridade sobre eles. Aqueles os quais foram dados fazer dano à terra, ou seja, aqueles 4, lembrando, né, ele já falou sobre isso anteriormente, aqueles 4 que agora estão parados e não estão mais danificando a terra, eles estão na expectativa desse 5º anjo. Esse 5º anjo, ele fala assim: ó, para aí. E veja o que é que ele diz no verso de número 3: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Por quê? Porque esses ventos estavam danificando a criação. Por que são os julgamentos parciais de Deus, né? Deus está julgando a terra. Por que não deveria fazer nada? Veja a resposta dele: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Meu irmão, aquele que está em Cristo não receberá uma marca da besta, não apenas porque o seu nome está no livro do Cordeiro, mas porque na sua fronte foi colocado um selo, dizendo: essa pessoa pertence a mim, e nada acontecerá contra ele. É nesse momento onde a sua igreja é selada que o número é completado. Esses 144 mil, então, é a igreja toda seladinha, toda guardada pelo Senhor. A ideia do selo aqui é a ideia do tombamento. Ele nos tomba como patrimônio histórico dele, como propriedade exclusiva dele. Pertence a mim, e ele sai selando o seu povo. O Senhor conhece o número exato dos seus eleitos. Nós não, irmãos. Nós não conseguimos contar essa multidão. Nenhum homem consegue contar essa multidão. Nem mesmo Abraão conseguiu, mas o Senhor sabe o número exato dos seus eleitos. Aquele que sabe a quantidade de grãos da terra, aquele que sabe quantas gotas existem no oceano, aquele que conhece, irmãos, cada gota dos lagos, dos rios, bem como cada estrela que está no céu. Esse mesmo Deus que sabe milímetro por milímetro da sua criação, ele conhece o seu povo pelo nome, ele nos chama pelo nome, ele conhece a cada um de nós, ele sabe a medida dos eleitos. A segunda coisa que esse texto nos diz, irmãos, é que não apenas ele conhece o seu povo, mas ele guarda o seu povo. Como já dito em Apocalipse 7, nós temos uma pequena pausa entre o 6º e o 7º selo. É engraçado que a mesma coisa acontece, irmãos, e não é coincidência, entre a 6ª e a 7ª trombeta, como nós veremos em Apocalipse 10, de 1 até Apocalipse 11, 14. Deus, ele faz uma pequena pausa. E perceba, irmãos, que esse capítulo 7,
ele é o oposto ao que vem antes, porque antes diz o seguinte: vi, esse é o sexto selo, né? Tivemos o quinto, o sexto e depois a pausa. O sexto selo, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, referindo-se aqui a eclipses. As estrelas do céu caíram pela terra, referindo-se a meteoritos, né? Aqueles que entram na atmosfera da terra e trazem inclusive fogo, né? Vai chover fogo do céu, né? Como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como o pergaminho se enrola, quando todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. A ideia, irmãos, de como a lua ela interfere na terra, em toda a questão da terra, a lua ela é fundamental para que as estações sejam mantidas, para que os oceanos não entrem em crise e não alaguem as terras. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e ao rochedo: veja o pavor daqueles que não são do Senhor. Veja o que é que eles dizem: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja que o texto anterior ao capítulo 7, a terra ela está colapsando, a terra, os elementos da terra, tudo aquilo que Deus criou está sendo usado por Ele para o dia da sua vingança, a ponto das pessoas dizerem: cai sobre nós os montes. E aí no capítulo 7, irmãos, há uma pequena pausa no que está acontecendo, porque Deus ele deseja tratar especificamente com o seu povo. Tudo para que ele trate com o seu povo. Enquanto os seus inimigos, eles enfrentam a ira e os julgamentos divinos, no capítulo 6, os santos cantam louvores ao Senhor e ao Cordeiro pela redenção. Perceba que cenário oposto, irmãos. O cenário que nos lembra que por mais que soframos nesse mundo, quando estivermos diante do Senhor, teremos momentos de glória eterna e de alegria eterna, de regozijo eterno diante do Senhor. O capítulo 7, então, irmãos, Apocalipse 7, ele é dedicado aos santos, de forma que ele é mais o ápice do que uma pausa propriamente dito. O que parece que as coisas estão amornando, na verdade, Deus está preparando o ápice da sua igreja. João, ele, querendo ou não, ele responde à pergunta que foi feita ali no capítulo de número 6, no verso 17, né? Quem é que pode suster-se? A resposta de João em Apocalipse 7 é: os eleitos do Senhor. Quem é que vai escapar disso? Quem não sofrerá a ira do Senhor? E a resposta de João no capítulo 7 é: os eleitos de Deus. Veja que o texto nos diz que as pessoas pedem que as montanhas, que as rochas caiam sobre elas, para que elas possam se esconder da ira de Deus, como se isso fosse possível, Ele cumprindo a sua justiça. Enquanto os inimigos do Senhor clamam por isso, os santos, aqueles que foram selados por Deus, aqueles que foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, eles seguram palmas nas mãos. Nós já olhamos para essas palmas nas mãos, né? Quando nós olhamos para o texto de Jesus entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, quando ele foi ali declarado pela multidão como o rei de Israel. Aqui a multidão, que não se pode contar, celebra este rei. Em Apocalipse 7, irmãos, diz que enquanto Deus ele reúne o seu povo, ele suspende o julgamento até o último dos santos terem sido reunidos e selado. Ou seja, haverá um momento onde Deus ele recolherá a sua mão, ele recolherá a sua ira até que se complete a medida dos eleitos, e a partir daí então ele virá com mão poderosa julgar todos os povos que permanecem inimigos a ele. Veja que o texto nos diz, irmãos, que ele está guardando e selando o seu povo.
ele está marcando como propriedade sua. Ele está dizendo: este pertence a mim. Assim como os hebreus tiveram suas casas marcadas no Egito, para que o anjo da morte não tivesse poder sobre eles, Deus, ele marca cada um dos seus com o sangue do Cordeiro. Um sangue que é superior a qualquer outro sangue. O sangue do Cordeiro Pascal, que nos marca e nos guarda contra a ira do Senhor. É fundamental, irmãos, nesse texto a ideia do selo, porque ele contrapõe a marca da besta que é retratada em Apocalipse 13, 16 e 18, que diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666, fazendo contraponto aí à tríplice perfeição, que é o 777. Nós temos aí o número do homem, que é o 666. Mas perceba, irmãos, que esse texto, sendo lido isolado, ele é um problema. Por quê? Porque no capítulo 7 já há o aviso de que a igreja recebeu o selo, enquanto os que não são igreja recebem a marca da besta. E mais do que isso, no capítulo 14, verso 1, nos diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro que está em pé sobre o monte de Sião. E aí qual é o número que é dito? E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Perceba que claramente João ele cita Apocalipse 7 dizendo o seguinte: logo após aquela multidão de pessoas que aderiram à marca da besta, que se aliançaram com a besta, diz que há um grupo que está com Cristo, e esse grupo, o número deles é qual? 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. É óbvio que trata do mesmo grupo, ele está tratando da igreja do Senhor. E perceba que há uma clara oposição entre o selo e a marca, entre aqueles que foram selados porque são do Senhor e aqueles que receberam a marca porque não são do Senhor. Deus guardando o seu povo, Deus preservando o seu povo contra a apostasia ou qualquer outra coisa. Por isso, irmãos, pode dormir tranquilo. Nenhum eleito do Senhor vai receber a marca da besta. Porque no final das contas, o texto sobre a marca da besta, não é você ser pego de surpresa. Alguns dizem: mas pastor, se eu não ficar atento, eu posso receber a marca sem nem perceber. Não, irmãos, o texto de Apocalipse 13 está falando sobre tomada de posição, sobre postura. Aqueles que negociam seus valores estão se aliançando com a besta. Aqueles que negociam seus princípios, aqueles que negociam a sua fé, não receberam o selo do Cordeiro, mas entraram em aliança com a besta. E isso, na verdade, é o que é preocupante, irmãos, porque nós estamos preocupados com alguma marca que possamos receber, mas muitos fazem acordos, muitos negociam a sua fé e não estão preocupados com isso. Mas há uma terceira coisa, irmãos, que esse texto nos diz e afirma: é que Deus não apenas conhece o seu povo, é que Deus não apenas ele guarda o seu povo, mas o texto nos diz que Deus ele cumpre com as suas promessas. Nós vemos então no capítulo 7, irmãos, que os santos eles se reúnem em grande multidão. E sabe o que é o maravilhoso disso, irmãos? Eles não estão escondidos. Eles são vistos e eles adoram o Senhor. E percebam aqui no capítulo 7 que eles celebram de forma bem parecida com a liturgia que havia no tabernáculo. Depois o irmão olha lá em Levítico 23:40 e você verá que aquilo que acontece aqui em Apocalipse 7 é muito semelhante ao que acontecia ali na festa dos tabernáculos. Nós vemos que além da igreja, todos os habitantes do céu, eles adoram então ao Senhor. Eu me refiro a todos os cidadãos, todos os que estão nos céus, por quê? Porque além da igreja nós temos os 24 anciãos, nós temos os 4 seres viventes, todos eles adorando o Senhor. E vejo aqui isso no verso 11 e 12, no verso 13 e 14, os santos então são retratados como mártires, que são reunidos com o corpo até o fim dos tempos. Verso 13 e 14.
E diz mais, verso 15 a 17, eles estão diante do trono de Deus, e eles adoram a Deus e ao Cordeiro para sempre. Alguém pode perguntar, por que eles celebram o Senhor? Por que eles adoram o Senhor? Qual é o motivo? Qual é a razão? Você já percebeu que algumas vezes você está atrás de um motivo para adorar a Deus? Algumas vezes você quer que algumas coisas aconteçam, senão a sua adoração não será a mesma. O movimento neopentecostal faz isso constantemente, né? Atrela a adoração ao Senhor a alguma bênção que venha a receber, a alguma prosperidade que venha a receber. Veja o motivo, irmãos. Há uma conversa entre João e um dos anciãos. O ancião pergunta quem são e de onde vêm. João sabiamente diz, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí veja a resposta, são estes os que vêm da grande tribulação, verso 14. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque, veja, esse é o motivo que se acham diante do trono de Deus e o servem. Lembra que a palavra serviço é adoram. É a palavra de prestar um serviço ao Senhor, de adorar o Senhor. E o servem de dia e de noite no seu santuário. Por que eles adoram o Senhor de dia e de noite? Por que eles servem ao Senhor eternamente? Porque tiveram as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Mas a redenção, irmãos, não é a única promessa cumprida nesse texto. A multidão incontável aponta para a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12 e reafirmada em Gênesis 15, 17 e em tantos outros textos. Mas não apenas a multidão que não se pode contar, mas a promessa da terra, a terra prometida, ela se cumpre em novos céus e nova terra. Não é à toa que nós a chamamos, entre vários nomes, de Nova Canaã. E o texto nos diz que em novos céus e nova terra, com corpos transformados, a morte plenamente vencida, porque a morte espiritual já foi vencida, mas a morte física ainda existe. Diz que nós, os eleitos, jamais teremos fome, nunca mais teremos sede. Não cairá sobre nós o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as águas da fonte da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não há como não olhar para esse texto, irmãos, e não lembrar de João 10, que é o próprio João que registra, mas mais do que isso, né, eu sou o bom pastor, né? Mas não apenas isso. Lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nele não sentirei falta de nada. Ele me faz andar em pastos verdejantes, ele me conduz para as águas de descanso. E mesmo que eu venha andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado, elas me consolam. Perceba, irmãos, que na consumação de todas as coisas, não há mais a possibilidade do vale da sombra da morte, porque a morte foi plenamente vencida. Agora só nos resta os pastos verdejantes e as águas de descanso. É que nós não sentiremos mais fome, nem sede, porque estaremos em pastos verdejantes, sendo alimentados e saciados pelo Cordeiro, pelo bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele continua dizendo, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E ele conclui dizendo, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em Apocalipse 21, que fala de novos céus e nova terra, essa mesma expressão se repete, irmãos. Apocalipse 21, quando ele está ali concluindo o relato de Apocalipse, a revelação que foi dada pelo Senhor Jesus, nós vemos então que ele fala do tabernáculo de Deus entre os homens. Ele diz o seguinte, capítulo 21, verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Todas as promessas nesse momento
todas as promessas feitas pelo Senhor, elas serão completamente cumpridas. Quando a medida dos eleitos se completar, o Senhor fará nova todas as coisas. Eu pergunto então, irmãos, que aplicações nós podemos tirar do texto dessa manhã? O que é que nós podemos aprender? A primeira coisa, irmãos, precisamos descansar na certeza de que Deus, Ele conhece o seu povo, e que Cristo não voltará até que todos os eleitos sejam salvos. Não há como ninguém ser esquecido, não há como ninguém ser deixado para trás, não há como um eleito se perder. Deus, Ele salvará todos aqueles que Cristo morreu na cruz do Calvário, e Cristo salvará todos aqueles que o Senhor entregou nas suas mãos. Ninguém pode nos arrancar das suas mãos, ninguém pode nos tirar da sua santa presença, porque fomos comprados com sangue precioso, e o Senhor nos conhece, a cada um de nós. Cristo vai dizer que eu conheço cada uma das minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz, e elas obedecem. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos descansar na certeza de que Deus guarda o seu povo, de que Ele nos preserva, para que perseveremos até o fim, mesmo sendo perseguidos. A perseverança dos santos não é mérito da igreja, a perseverança dos santos não é algo bom que a igreja faz. Nós perseveramos porque Ele nos preserva. Nós permanecemos salvos porque Ele nos segura pela mão, e ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Não há um eleito que se perderá, não há ninguém do seu povo, porque Deus, Ele não abandona nenhum das suas ovelhas, mesmo uma perdida, Ele vai lá e busca. Terceira coisa, irmãos, precisamos descansar na certeza de que Deus cumpre as suas promessas, e tudo que Ele prometeu na sua palavra irá se cumprir. O que Ele prometeu, o problema é que às vezes a gente quer colocar na boca do Senhor algumas promessas que não foram feitas por Ele. Mas cada uma das promessas que o Senhor fez na sua palavra se cumprirá. Eu pergunto então, irmãos, nós confiamos no Senhor e nas suas promessas? Confiamos que o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele disse na sua palavra? A minha oração e o meu desejo sincero, irmãos, é que o bom e eterno Deus, aquele que nos conhece, aquele que nos guarda, aquele que cumpre com as suas promessas, que Ele nos faça conhecê-lo cada vez mais e confiar nele cada vez mais. Quando as coisas estão difíceis, irmãos, acreditem, pelas Escrituras elas vão piorar. Quando as coisas estão difíceis, nós precisamos nos apegar ao Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra há de completá-la, sabendo que todas as coisas boas e ruins cooperam para o nosso bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que o nosso coração possa confiar nas promessas do Senhor, e que sejamos lembrados todos os dias que Ele renova sobre nós a cada manhã as suas misericórdias, e essa é a causa de não sermos consumidos.